Salve, salve galera, estamos de volta aqui no nosso canal Molhando a Palavra. Eu, Laércio Zulu, sou bartender. Para quem não sabe, Molhando a Palavra é um canal no YouTube que tem como missão espalhar, difundir a cultura do destilado brasileiro, da nossa cachaça. Saúde! E atendendo a pedidos, nós vamos falar de um tema que faz parte do meu dia a dia, né, profissional. Então, para mim é um pouco mais tranquilo, mas que para muita gente ainda não é. E é por isso que a gente vai falar disso, que é a cachaça na mixologia. Como que o nosso destilado protagoniza dentro desse cenário, quais são os pontos de trava para o consumidor final, para quem gosta de misturar, mas não é um profissional do serviço de sala e bar, para o bartender que ainda fica numa dividida ali por ter referências de cachaças mais simples, não ter muito acesso a cachaça de excelente qualidade, que não é algo distante do nosso Brasilzão, tá, gente? Eu posso falar disso ao longo do vídeo. Ponto 1. Dentro da gastronomia, a cachaça, ela sempre esteve, né, presente a nível Brasil. No contexto de coquetelaria, que também tem um papo muito bacana sobre isso, nos primeiros vídeos, nas primeiras levas de vídeo do canal Comércio Derivan. E ele traz um apanhado histórico muito bacana da vivência dele, né? É um profissional com mais de 40 anos de hospitalidade. Quando eu comecei na área, né, 2010, cuidando de restaurante, ainda era algo muito bem estruturado, assim, de cachaça pura, gelada ou shot de temperatura ambiente, ou para caipirinha. Ainda não tinham virado a chave, essa percepção de um coquetel com cachaça não era algo tão viável. E como que está hoje, né, diante de todos os acontecimentos, diante de um 2020, né, nem falar mais nada sobre 2020, que todo mundo aí já está sentindo na pele tudo isso, e como que a cachaça interage dentro desse contexto de mixologia? A gente tem alguns pontos chaves aí, divisores de água. Que não tem a ver só com os últimos 2 anos, vamos falar aí no panorama de 10 anos. A crescente da gastronomia brasileira, que também já falei disso em outros vídeos, com o Mestre Derivan, até com o Rodrigo Oliveira, dentro do canal, os vídeos estão tudo aí. Depois eu vejo como puxar o link, ou você faz uma maratona e assiste tudo aí. O que custa? Dá uma moral aí, pô. Porque se a gente pensar que há 25 anos, o brasileiro, o consumidor médio, de modo geral, associava a alta gastronomia, a restaurante, isso e aquilo, sempre com uma base portuguesa, francesa, espanhola ou italiana, e nunca tinha esse valor agregado da cozinha, né, autóctone, né, a nossa cozinha, como se fosse trocando em miúdos. Se eu quisesse comer comida brasileira, eu comia em casa. Essa era uma frase que se usava muito, e aí eu pego o filtro de chefes muito mais tempo de estrada que eu, como o próprio Ivo Lopes, que é um amigo meu, a gente já falou sobre isso. E a gente tem aí uma crescente da cachaça dentro da coquetelaria ao longo desses 25 anos, através dessa perspectiva da cozinha brasileira, né? Nomes como o próprio Rodrigo Oliveira, o Marcelo Bastos já vem um pouco mais para frente, o famosíssimo lá, Alex Atala, um dado momento foi puta ponta de lança de exposição da nossa identidade gastronômica. Hoje a gente tem um reflexo disso atrás do bar, veio depois. A coquetelaria feita com cachaça, com ingrediente brasileiro, é recente, ela não tem 10 anos, porque quando eu comecei nem existia isso, não definido, existia um movimento, algumas personalidades já desenvolviam trabalhos voltados para o ingrediente brasileiro, não só o destilado, mas sementes, cascas, frutos. O próprio Marco Della Rocha já fazia algum trabalho nessa linha de construção de conceito, o Márcio Silva nem se fala. Então, essas pessoas, junto com a crescente da gastronomia, ajudaram a tal da coquetelaria. E a cachaça dentro dessa coquetelaria, ela é mais jovem ainda, né? Se a coquetelaria, de forma estrutural, já é jovem, imagina a coquetelaria com cachaça. Isso a gente vai ter que fazer um filtro aí dos últimos 8 anos, onde a aceitação de um drink autoral, de um bartender que tem uma carta autoral, isso e aquilo, usando cachaça como destaque, não vai ser um entrave.
né? Quantas e quantas vezes eu sentei para conversar com clientes de consultoria, e mesmo na época de CLT, do cara chegar e falar, mas nem adianta pôr com cachaça porque não vai vender, não vai funcionar. Hoje tem mudado muito e isso isso é reflexo de uma movimentação em cadeia, tá? Isso não tem a ver só com bartender. O consumidor final, ele acaba sentindo o reflexo de toda uma cadeia produtiva ali, né, para a indústria de gastronomia, que aí tem a ver com marcas grandes, médias, pequenas e afins, mas isso principalmente tem a ver com pessoas, tem a ver com essa disseminação da cultura gastronômica brasileira, dessa identidade ali, e pessoas que cuidam de marketing de grandes marcas de cachaças, pessoas que produzem cachaças, que são mestres lambiqueiros, que começam a se conectar com esse cenário internacional e vê uma necessidade de vamos falar disso, vamos fazer isso, vamos tentar isso. E isso ajudou, sim, a coquetelaria a crescer de forma exponencial e a coquetelaria com cachaça cresceu junto. Então hoje a gente tem a movimentação de produtores de marcas grandes, médias e pequenas, estimulando, desenvolvendo essa comunicação para o consumidor final, para o bartender, para o profissional de serviço de gastronomia de modo geral, e faz com que essa mixologia com cachaça seja uma verdade. Mas é um processo muito gradativo, um processo lento, né? Eu já fiz algumas consultorias nesses interiores desse Brasilzão, nos mercados da cidade, distribuidores e tudo mais, você não ter acesso a uma boa cachaça de alambique. Não ter mesmo, naquele município você não conseguir comprar uma boa cachaça de alambique. As grandes marcas industriais ou aquela cachaça produzida de forma informal, na garrafa PET, aquilo que não dá para você ter uma segurança alimentar ali. Não tem como você ter uma segurança se não tem, né, um devido registro de produção. Esse tema da cachaça na mixologia, eu diria que ele está numa transição, está numa nova transição. A gente teve uma crescente aí através do duelo da gastronomia, nos últimos, vamos fazer uma apanhada aí de final dos anos 90, era 2000, veio crescendo para cá. E aí teve esse boom, uma outra frente de discussão, né, uma outra abordagem, que foi através das mídias sociais do ano passado. E eu tenho certeza que com tudo isso, tipo, esse tabu de que não dá para misturar cachaça, não dá para fazer drink além de caipirinha ou isso ou aquilo, tá indo abaixo cada vez mais. Espero que vocês tenham gostado, obrigado por acompanhar o canal e não deixa de ficar de olho que toda semana a gente está subindo mais material para vocês. Saúde!